Nova Petrópolis e o equívoco do turismo baseado apenas na gratuidade. A política de turismo adotada pela gestão municipal de Nova Petrópolis parece resumir-se a uma ideia simplista: tornar tudo gratuito e chamar isso de estratégia. Não é. É escolha, e uma escolha ruim. Ao transformar a gratuidade em regra, a administração pública opta conscientemente por um modelo que atrai volume, mas não gera retorno. O resultado é um turismo inflado artificialmente, sustentado por dinheiro público, que pouco contribui para hotéis, restaurantes, comércio e empregos locais. Essa não é uma falha involuntária, é uma decisão de gestão. Decisão que ignora dados básicos da economia do turismo, desvaloriza os próprios atrativos do município e transfere para o contribuinte o custo de manutenção, operação e desgaste dos espaços turísticos. Enquanto outras cidades estruturam políticas para aumentar permanência, ticket médio e qualificação da experiência, Nova Petrópolis se contenta em divulgar números vazios e fotos de parques cheios, como se isso fosse sinônimo de desenvolvimento. Gratuidade indiscriminada não é inclusão. É populismo travestido de política pública. Serve para marketing institucional de curto prazo, mas compromete a sustentabilidade do turismo no médio e longo prazo. Gestão pública exige visão, planejamento e responsabilidade com os recursos da cidade. Usar a gratuidade como pilar do turismo não é coragem política, é falta de projeto. Isso que eu trouxe agora não são minhas palavras, e aliás, que texto profundo. E que nos faz refletir. Escrito por Neuer Trash. Ele foi compartilhado por um empresário aqui da cidade, que, assim como eu, está preocupado em relação à circunstância que Nova Petrópolis vive, fechamento de lojas, quase ninguém nas ruas, e o que mesmo está sendo apontado como caminho para solucionar esses problemas? Essas palavras, muito bem escritas, muito bem colocadas, me faz eu retornar aí uns 7, 8 anos atrás, na época do jornal Nossa Terra. E nós tínhamos um posicionamento crítico, e talvez a gente veja um pouco um hiato, uma lacuna de ter uma criticidade maior em relação às questões públicas da imprensa como um todo. Eu faço minha meia-culpa, mas também dizendo que muitas vezes dou a cara a tapa também, como estou fazendo aí dia a dia, mas é necessário ter um posicionamento crítico, e essa pessoa dá a cara a tapa. Não significa que eu concorde com ela em todos os aspectos, mas é necessário fazer a gente refletir. Qual é o caminho que a gente está querendo chegar, está indo, está sendo projetado, está sendo desenhado. E eu vinha pensando sobre estratégia. Eu estou lendo um livro, comecei apenas, A Estratégia da Guerra nos Negócios. Assim como outros, A Estratégia do Oceano Azul, e outros da área de gestão, marketing, comunicação, enfim, que é tão necessário nesse momento a gente abordar. O que é estratégia? E olha, de forma providencial, circunstancial, eu encontro com esse secretário de turismo, não vou citar o nome dele aqui porque não pedi permissão, talvez não precisasse, mas como foi uma conversa de elevador, de 1 minutinho, porque eu pedi alguns segundos a mais fora do elevador, para que ele definisse o que é estratégia, ele como empreendedor, e não esquecendo principalmente a função que exerceu em Nova Petrópolis como secretário de turismo já faz um bom tempo atrás.
Ele disse: Sóstenes, estratégias são os passos que são dados para se chegar em um objetivo. Então, qual é o objetivo claro, definido, apresentado para a sociedade quando se criam ações para Nova Petrópolis? Essa crítica, essa ponderação feita pelo Neuer, ela se refere a uma publicação que foi compartilhada aí em grupos, inclusive pelo próprio secretário municipal de turismo, Rodrigo Sangali, do jornal Pioneiro, que destaca: Nova Petrópolis, parque tem dias com acesso livre em datas específicas de fevereiro e março, para aproveitar o Ninho das Águias com entrada gratuita. É o título, né, dessa publicação do jornal Pioneiro de Caxias do Sul de ontem, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Ela foi justamente nessa publicação e tendo como base essa gratuidade oferecida pelo município nesses dias. Essa gratuidade, inclusive conforme a Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, são em dias específicos. Elas são datas que ocorrem, e a gente também recebeu essa informação aqui, para prestigiar alguns eventos que acontecem e que terão, então, a possibilidade de fazer com que a Prefeitura Municipal incentive esses eventos e, ao mesmo tempo, o município receba, então, esses eventos e um quantitativo maior de pessoas nesses dias. São eles. Já aconteceram, então, 1º de fevereiro, domingo passado, teve um piquenique feito aí por um veículo de comunicação. Agora, próximo dia 7 de fevereiro, também vai ser uma outra ação que será realizada em prol, dentro de um evento. Deixa eu verificar certinho aqui. Dia 7, 21, 22 e 28. E no mês de março, isso fevereiro. E março, dias 1º, 7, 8, 14 e 15. A programação contempla atrações especiais que prometem movimentar o topo da serra. Temos aí o cinema ao ar livre no dia 8 de março. Temos também, deixa eu verificar aqui o que mais aqui. Enfim, resumindo, para a gente não pontuar caso a caso, mas, por exemplo, aqui, dia 7 de fevereiro, 21 de fevereiro, 22 de fevereiro, 28 de fevereiro, dia 1º de março e dia 7 de março, são isenções programadas pela municipalidade. Já no dia 8 de março, cinema ao ar livre. E ainda no dia 14 de março, isenção programada. E no dia 15 de março, no domingo, Sunset Summer Beer. Então são essas as isenções. O primeiro foi um piquenique nesse final de semana, então domingo, dia 1º, isenções. Pois bem, pessoal, isentar ingresso em atrativos, em eventos turísticos, ele beneficia o quanto o turismo do nosso município. Eis uma discussão que precisa ser levantada por entidades, por lideranças do turismo, pela Prefeitura Municipal, pelo comércio. E não só nessa circunstância, porque se fosse o Sóstenes avaliar tão somente essas ações, eu até discordaria um pouquinho desse posicionamento que foi feito por essa pessoa que fez a publicação no Facebook, mas que argumentou, né, com bastante consistência, com bastante embasamento, com técnica, e não foi apenas uma crítica pela crítica, e sim um olhar mais amplo. Olhar de forma mais profunda é o que a gente precisa fazer, mas se perguntar primeiramente e ter em mente aquilo que o secretário municipal de turismo lá do passado definiu nessa conversa de elevador breve que tivemos. Os passos que estão sendo dados hoje pela administração municipal
e que foram dados nos últimos anos pelas administrações que se sucederam. Eles eram em que direção, em que sentido, em que propósito para chegar onde especificamente? A gente sabe que na última década, principalmente contando o segundo governo do Regis Luiz Rahn, ou o governo de Daniel Michaelsen, que está agora sendo executado, e o anterior de Jorge Darley Wolff, eles foram e estão sendo decisivos para o rumo que Nova Petrópolis quer tomar. E nesse ponto não estou falando nem do Nova 2050, que determina qual é o rumo que deve ser tomado. Usando essa última década, desde 2016 em diante, a gente vê que Nova Petrópolis, isso é quase que incontestável, é quase que uníssono, de que Nova Petrópolis, se ela não está retrocedendo, ela está estagnada na questão turística. Os eventos perderam até o brilho que tinha. O próprio Festival Internacional de Folclore foi questionado, inclusive no ano passado, próprios grupos, foi reduzida a receita, até de mídia caiu, de última hora. E o principal evento do município, que fechou 50 anos, e não foi feito nada de diferente para marcar esse cinquentenário, esse meio século de existência, fica estagnado, demonstra que a gente precisa refletir, se perguntar qual é o caminho que os passos que estão sendo dados está sendo definido. Aliás, ele precisa ser definido. Qual é o ponto de chegada? Estratégia é passos em direção a um objetivo. Numa definição mais sintética e mais oportuna que eu recebi quando eu vinha me pensando, como é que eu faço essa inflexão hoje? E de forma fantástica, eu encontro com esse secretário de turismo no elevador, protagonista lá do passado, bem atrás, e que faz com que a gente possa refletir e fazer esse comparativo. Aonde efetivamente a gente quer chegar. Vendo algumas matérias da Prefeitura Municipal, eu faço esse questionamento e amplio um pouquinho mais. Veja bem, uns conteúdos que vieram aqui. Cujos títulos são: Prefeitura de Nova Petrópolis abre processo seletivo para estágio em 5 secretarias. São elas: 11 vagas de estágio nas secretarias de Administração, Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, Educação e Desporto, Saúde, Assistência Social e Fazenda. Estágios? Sim, são profissionais que estão cunhando o termo de profissional, mas ainda não são. Sim, eles não vão assumir papel de responsabilidade plena. Mas será que os passos já não deviam estar sendo dados no sentido de entregar a melhor qualidade possível em todas essas secretarias, com profissionais gabaritados, concursados ou contratados, ainda que sob forma de CCs, prontos para o mercado, e lhes pago o valor correspondente à sua graduação? É uma oportunidade, sim, para estudantes, mas não está sendo uma oportunidade para o município poder se desenvolver já com profissionais plenos? A maturação turística e gestora de Nova Petrópolis já não deveria estar a ponto de dizer não, aqui a régua aumentou. Para você trabalhar com a gente, você já vai ter que vir com um currículo, e não você está iniciando o processo. Esse é um exemplo que eu trago, e não estou desfazendo de forma alguma esses que estão interessados na iniciativa pública ter a sua primeira experiência.
Mas será que essa primeira experiência ela já não deveria ter acontecido e esses profissionais já serem selecionados, buscados, disputados no mercado para entregar a melhor qualidade para o cidadão nessas secretarias? Isso é só um exemplo. Outro exemplo. Ontem eu vejo, e do ponto de vista humanístico, uma publicação do prefeito Daniel Carlos Micaelsen e do seu vice Alexandre da Silva, falando sobre uma coleta de sangue que acontece no nosso município e o sentimento humano, altruísta, ele diz, doe-se. Não só você doar o sangue para que outras pessoas possam receber, mas as pessoas também estarem à frente dessas campanhas e a gente precisa reconhecer. Mas observe o seguinte, são vídeos e mais vídeos em redes sociais. E os protagonistas não são aqueles efetivamente que deveriam estar à frente, pessoal da saúde, do secretário para baixo, enfermeiros, médicos, gente que entende dessa função e da necessidade dessas campanhas, mas sim parece muito mais um palco que está sendo dado para um prefeito, para um vice, aparecerem, quando na verdade aquele tempo, e parece que é curto, mas quem trabalha em produção sabe, ele tira aquela pessoa de outra situação. Ou a sobrecarrega, ou ela vai deixar de fazer com eficácia, com consistência, aquilo que talvez seja muito mais importante no momento. Não que fazer com que as pessoas entendam a importância de doar sangue seja a menor. Mas isso pode ser feito por profissionais da saúde, enfermeiros, médicos. Pode ser feito por lideranças que estão encabeçando essas campanhas e que ficam no anonimato, mas que é necessário dar palco a eles. Mas quem aparece? Prefeito e vice. E são vídeos, e mais vídeos, e publicações, e mais publicações nas redes sociais em que eles aparecem. E eu não tenho dúvida. Tempo é o que mais lhes falta. Então, se eles estão fazendo isso, é porque outra coisa não está sendo bem feita. Lá no passado, teve uma enchente em Picada Café, como várias que aconteceram, e uma delas aparece o prefeito. Não vou citar agora quem era, porque eu não estou lembrado, para não causar aí um equívoco. Mas eu critiquei a época e continuo com o mesmo posicionamento. Naquele momento, uma casa estava sendo invadida de água, tinha lá seus 10, 15 centímetros de água, e naquele momento, um mutirão de pessoas ajudava a limpar aquela casa com rodo, com enxadas, com pás, um pouco tinha ido também detritos para dentro. E junto a essa multidão toda estava o prefeito, com a mão na massa, pois eu sou quem faz. Mas naquele momento não era hora de estar dialogando com a Defesa Civil do Estado, exercendo a sua posição de líder máximo do município para reivindicar soluções para o arroio Cadeia, que saía do seu curso, do seu leito, transbordava e invadia outras casas? Não era mais importante, porque a família não estava se afogando. Qual que era o signo disso? O símbolo? Populismo. Mostrar para a população que eu estou junto, que eu faço. Lá na academia, foi já há mais de 20 anos, foi trazida para a gente uma história por um professor
no qual ele, inclusive, disse que estava naquele momento atuando em São Paulo, quando o prefeito, e estamos falando de época analógica, em que as lentes, os recortes, eram feitos pelas câmeras dos jornalistas com toda a sua bagagem experiencial, mas também de conhecimento técnico aprendido nas academias e aqueles que estavam também autodidatas. E o prefeito, à época, ao inaugurar um viaduto ou algo do tipo, ou ao defender a necessidade de criar aquela infraestrutura, ele tira os sapatos e começa a caminhar no lamaçal em direção àquela obra que era a sua assinatura e que viria a contribuir para o desenvolvimento da cidade. Só que as câmeras, elas não se voltaram para o prefeito que caminhava dando aquele recado simbólico, populista à população. Elas voltaram-se para outra direção, porque houve sensatez, houve profissionalismo da imprensa e não havia toda essa estrutura de marketing, de comunicação estratégica que ocorre em todas as prefeituras e algumas mais e outras menos, mas que coloca em evidência, até em condição de heroísmo, pessoas que deveriam tão somente estar fazendo o seu ofício, delegado através do voto da população que é fazer uma boa gestão. Paulo Maluf não saiu nos jornais, mas ele sabia fazer estratégia. A estratégia dele qual era? Notabilizar ainda mais o seu nome. Estratégia. Qual mesmo é a estratégia de Nova Petrópolis para o turismo, para a gestão e crescimento da cidade? Deixo essa pergunta para você, dando o indicativo de um secretário lá do passado, que eu encontrei no corredor, no elevador hoje, e me deu 30 segundinhos, nem um minuto que eu pedi, já foram suficientes para ele conceituar o que é uma estratégia para o turismo, para uma cidade poder crescer, se desenvolver. Passos que são dados para se atingir um objetivo. Tem passos que são dados no meio da lama. E o objetivo não era um desenvolvimento social, era promoção pessoal.